Thank you. Olá, bem-vindos mais uma vez a uma sessão da World Miner ao vivo, nossas sessões da EduZoom, nestes encontros nos quais compartilhamos conhecimentos, experiências, estratégias e muito mais com vocês sobre o mundo cripto, principalmente do mining digital e da economia descentralizada. E hoje temos um assunto muito importante e relevante que os miners digitais precisam compreender e dominar: a compreensão dos ciclos dos mercados cripto. Como todos os mercados na economia globalizada, eles têm ciclos recorrentes. Bom, o mercado da cripto e dos tokens e dos ativos digitais também tem esses ciclos, mesmo sendo um mercado muito novo. Então, vamos entender esses ciclos, essas dinâmicas, como se posicionar perante essas voltas que o mercado dá para ser bem sucedido. Meu nome é César Antônio Martins, sou jornalista internacional, membro da World Miner e pesquisador da economia global descentralizada. Um prazer para mim estar novamente com vocês nesta sessão que temos de segunda a sexta, às 9 da noite, horário de Dubai, ou 2 horas do Brasil, 6 horas da noite de Portugal, para compartilhar estes conceitos. Primeiramente, acessem a plataforma da World Miner e descarreguem o app da World Miner, o aplicativo, e comecem a utilizar. E temos uma pequena dificuldade técnica pela qual não poderemos fazer uma exposição de slides, mas vocês têm aqui o tema para ir entendendo a referência ao tempo inteiro. Se quiserem fazer alguma pergunta, podem digitar aqui no chat ou podem se dirigir aos grupos de Telegram, das comunidades da World Miner no Telegram, World Miner Global e World Miner Brasil, com Z, e fazer suas perguntas lá. Ou o time de suporte responderá logo, ou o nosso CEO, Ola, também responde, Ola Lind, ou eu mesmo também, às vezes, respondo as dúvidas e perguntas dos nossos queridos membros da comunidade World Miner. Então, também vocês podem seguir a World Miner na mídia social, tem perfis no Instagram, Facebook, YouTube, X, antigamente chamado de Twitter, e Medium, uma grande mídia social que compartilha artigos de interesse. Então, falemos sobre o nosso assunto de hoje, entendendo os ciclos do mercado cripto. Fazer um pequeno exercício aqui com vocês. Imaginem que estamos no final de 2022 e que as principais criptomoedas acabaram de atingir seu ponto mais alto de todos os tempos e não mostram sinais de desaceleração. Algumas criptomoedas aumentaram 10 vezes seu valor, ou você está mantendo uma quantidade substancial de uma ou mais dessas criptomoedas, está guardando elas, estocando. O pico mais alto está claramente à vista, e agora que estamos tão perto dele, começamos a perceber que nunca tivemos tempo para pensar seriamente sobre a questão mais importante do investimento nas criptomoedas. A grande pergunta de investimento em cripto qual é? Quando devemos vender? Talvez você tenha passado pelo ciclo e entrado em pânico ao ver em estado de choque seus ganhos sendo queimados, por exemplo, pelo Fundo Internacional de Divisas ou pela Receita Federal no Brasil, pelo IRS nos Estados Unidos, impostos altíssimos, porque você segurou bens móveis e imóveis e não os vendeu no momento certo. Nesta sessão, vamos nos concentrar em algumas métricas e estratégias que podem ser usadas para planejar a própria forma definitiva de saída de criptomoedas, independentemente da cripto que você possui ou utiliza. Para criar uma saída de venda ou estratégia de venda à prova de balas, vamos dizer, é fundamental entender primeiro o ativo com o qual estamos lidando. Essa compreensão começa com a colocação de tudo num contexto relativo, ok? Não tem fórmula A, B, C. Tudo é relativo e depende muito do contexto. São diversos mercados financeiros no mundo inteiro. A economia mundial é composta por vários mercados financeiros, vocês sabem, como imobiliários, de câmbio, de ações e milhares de outros, até de commodities, exportação e importação. Quase todos esses mercados seguem algum tipo de ciclo visível. Todos têm ciclos. Podem ser ciclos de 1 ano, de 4 anos, ou até ciclo de 12 anos, em alguns casos, como é, por exemplo, o petróleo, o ouro. Esses ciclos mais longos contêm ciclos ainda menores, que duram alguns meses ou até mesmo algumas semanas.
Esses ciclos também podem mudar com o tempo, a sua periodicidade e frequência. Geralmente, se tornam mais longos à medida que um determinado mercado amadurece, ok? Esse mercado de criptomoedas, por exemplo, é muito novo, o que o torna também muito volátil, muito viajante, com mudanças e transformações rápidas. Isso ocorre simplesmente porque ninguém sabe ao certo qual é o valor real desse mercado. Quer dizer, não apenas o lucro acumulado ou o valor acumulado, mas qual é o valor de compra e de venda desse mercado. Investidores mais antigos e mais estabelecidos detêm grande parte da riqueza dos mercados financeiros no mundo inteiro. Em geral, esses investidores são mais conservadores e menos propensos a assumir riscos em seus investimentos. Talvez você também seja um investidor conservador, mesmo no mundo cripto. Tem pessoas que compraram seus ativos digitais lá em 2016, 2015 e nunca mexeram com eles, deixaram estacionados para se aproveitar a flutuação do mercado e a acumulação de ganhos e interesses. Bem, especialmente quando se trata de novos mercados que consistem em tecnologias que nós não entendemos, a nossa tendência será um pouco mais conservadora. Então vejamos um resumo geral prévio. Os mercados de criptomoedas, assim como mercados tradicionais, apresentam padrões cíclicos de movimentos de preço. Esses ciclos são caracterizados por períodos de rápido crescimento, conhecidos como mercados em alta, declínios significativos posteriores, como mercados em baixa. Entender esses ciclos é fundamental para os investidores, pois podem ajudar a moldar estratégias de investimentos e gerar riscos. Então, geralmente, tem quatro fases diferentes, quatro e usuais de um ciclo de mercado de criptomoedas. E elas são a fase de acumulação, primeiro, a tendência alta, a distribuição e logo a tendência da baixa, ok? A tendência da alta acontece porque, à medida que mais investidores entram no mercado, a demanda aumenta e eleva os preços. Essa fase é marcada pelo aumento do volume de negociação e pelo sentimento positivo em relação a esse mercado. Temos a distribuição. À medida que os preços atingem seu pico, alguns investidores começam a vender suas participações, obtendo lucros. Essa fase é caracterizada por um declínio gradual no preço e uma diminuição no volume da negociação. Logo vem uma tendência de baixa. O mercado experimenta um declínio significativo no preço, muitas vezes impulsionado pelo medo e pela venda em pânico, uma venda generalizada, né? E aí a tendência é a queda do valor desse mercado. Essa fase é marcada por baixo volume de negociação e sentimento negativo. A duração de cada fase pode variar, mas o ciclo geral dura aproximadamente vários anos. De 2 a 4 vai depender do mercado cripto específico. É importante observar que esses ciclos nem sempre são previsíveis e que há muitos fatores que podem influenciar o momento e a gravidade desses ciclos. Nesses estágios, são muito semelhantes a outros relacionados a outros setores econômicos, como a economia real, vamos dizer, a economia física e as finanças tradicionais. Mas a compreensão desses ciclos pode ajudar os investidores a tomar decisões informadas sobre quando comprar, vender ou manter as criptomoedas. É fundamental lembrar que o investimento em criptomoedas acarreta um risco significativo e os investidores devem sempre fazer uma pesquisa completa e consultar um consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento. Há algumas particularidades do ciclo dos mercados cripto. Isso aqui é muito importante para os miners. Uma observação importante, pessoal. Os mercados de criptomoedas não estão restritos a traders que geralmente são já consolidados. Tudo que você precisa para participar é uma conexão com a internet, e isso significa que existem muitos investidores inexperientes, o que torna o mercado de criptomoedas ainda mais volátil e irracional no dia a dia, embora avancem diariamente as regulamentações e seja necessário uma competitividade mais elaborada para fazer parte. Apesar de todo o caos diário no mercado de criptomoedas, quando você dá um passo atrás, pode ver um ciclo de mercado bastante claro no passado recente. Esse ciclo parece durar cerca de 4 anos e consiste em um mercado em alta de 2 a 3 anos, a fase alta que mencionamos, seguido por um mercado em baixa de 1 a 2 anos, dependendo de como você desenha seus indicadores. O ciclo de mercado da criptomoeda parece ser causado principalmente pela redução de cripto no mercado, pela quantidade disponível reduzida. As recompensas do bloco da principal criptomoeda para mineradores são cortadas pela metade a cada 4 anos,
Supondo que a demanda permaneça a mesma, a diminuição repentina da oferta acaba levando a um aumento no preço da criptomoeda. Então, se a demanda permanece contínua, a diminuição vai ser natural e vai levar a um aumento do preço. Então, quanto mais se intercâmbia de criptomoedas, é provável que menor seja seu preço. Agora, nós vimos semana passada, no mês de agosto, que Bitcoin, por exemplo, em 24 horas aumentou quase 4% seu valor, passando de $60.000 a quase $70.000. Então, para quem investe numa moeda que não é dólar, esse pulo rápido no mercado da valorização é bem interessante. O valor e o posicionamento do preço é muito variado e vai depender de diversos fatores. A maioria das criptomoedas está altamente correlacionada com a criptomoeda principal, que são basicamente três, quatro: BTC, ETH e outras aí, incluindo WorldCoin, que é a da OpenAI, a principal parceira da WorldMiner. Essas moedas também sofrem grande oscilação por cima nessa época. Essa explosão de valor, uma vez que chega à mídia jornalística, traz ainda mais dinheiro para os mercados de criptomoedas, porque se gera um clima apropriado. Isso favorece investidores inexperientes e experientes que entram no mercado, que reforçam seus investimentos. A mais recente redução pela metade ocorreu em maio de 2020, o que leva muitos a acreditar que estamos prestes logo logo a realizar outro grande movimento no mercado de criptomoedas. Alguns diriam que já estamos nesse movimento, nesse ciclo do mercado, em contraste com dois ciclos anteriores. Há mais dinheiro inteligente, ou smart money, que é um conceito que vamos tratar aqui numa outra sessão. Anotem aí, smart money. E ele vem de instituições financeiras e investidores de varejo experientes no espaço das criptos, agora mais do que nunca. Isso se deve, em parte, aos órgãos reguladores governamentais do mundo inteiro, que começaram a fazer sua lição de casa e perceberam que a criptomoeda é muito mais do que hacks no Twitter ou ataques de ransomware, é uma espécie de resgate por sequestros de ativos digitais. Os governos e os órgãos fiscalizadores perceberam que a criptomoeda deve ser levada a sério, assim como o mining digital. Atualmente, o mercado de criptomoedas consiste em algo assim entre 7.600 e mais de 8.200 moedas e tokens. Muitas moedas ou tokens digitais. A capitalização do mercado total de todos esses ativos combinados está atualmente em torno de 562 bilhões de dólares. Para visualizar um gráfico global atualizado da capitalização global desse mercado de criptomoedas e tokens, visite o site worldminer.io, onde manteremos vocês informados com notícias e números do mundo das criptomoedas e tokens, assim como na mídia social da WorldMiner. Eu já falei os perfis que não apenas trazem novidades da plataforma e do app, mas também mantém vocês informados sobre tudo o que acontece no mundo cripto e da economia digital descentralizada. Então, temos grandes números para um mercado que não para de crescer. Podemos dizer que as principais criptomoedas detêm a maioria e a maior parte desses mercados, com uma capitalização de cerca de 543 bilhões de dólares, e isso era dado de 2021. Isso deve ter aumentado pelo menos uns 12%. Dessa forma, o mercado de criptomoedas é bastante pequeno em comparação com outros mercados financeiros e mercados de ativos semelhantes como o ouro, por exemplo. Para contextualizar, o mercado de câmbio de moedas vale aproximadamente 6,6 trilhões de dólares. Então, vemos que, ainda com esse número gigantesco de bilhões de dólares do mercado cripto, é relativamente pequeno e nem 8% da população do mundo faz parte ainda do mercado cripto trader, nem do mining também. Enquanto a capitalização do mercado de ouro está atualmente em torno de 9 trilhões de dólares, por exemplo, para outra comparação, muitos interpretam esses contrastes nos mercados como uma prova de que o mercado de criptomoedas ainda tem muito espaço para crescer. Agora que temos uma sólida compreensão do mercado de cripto, é hora de dar uma olhada mais de perto nos ativos individuais dentro dele. Como todos sabemos, Bitcoin foi a primeira criptomoeda que inaugurou a blockchain e continua sendo a maior e mais popular em uma ampla margem. Consequentemente, todas as outras criptomoedas, inclusive a WorldCoin, da OpenAI, parceira da WorldMiner, também é chamada de criptomoeda. Embora essa dicotomia seja discutível, é muito importante ter em mente as principais criptos: Ethereum, Bitcoin, WorldCoin,
E aqui está o porquê. Aguardem também até que a WorldCoin da OpenAI inicie uma transformação global prevista e todo esse cenário do mercado será totalmente renovado. Falemos um pouquinho sobre a relação entre cripto e smart money. A probabilidade de que a capitalização de mercado de qualquer criptomoeda seja maior do que as principais criptomoedas em breve é muito baixa, mesmo durante a próxima bull run, o famoso pico do mercado, né? O auge. Isso ocorre por motivos simples. A maioria das criptomoedas, inclusive o Bitcoin, é para onde está indo a maior parte do dinheiro inteligente de investidores, assim como para o WorldCoin, principalmente de investidores inexperientes, mas principalmente de investidores experientes do varejo e de smart money digital de investidores com grande trajetória. Você não verá grandes empresas comprando as quedas da criptomoeda tão cedo. Até mesmo a Ethereum está tendo dificuldades para chegar às mãos de investidores sérios e tradicionais. Isso parece se dever, em parte, ao próximo lançamento da Ethereum 2.0 e grandes investidores como a Grayscale, que detém a Ethereum, consideram que é um risco material a soltar atualmente grandes quantidades de dinheiro para investimento nessa moeda. Em comparação com as criptomoedas principais, essa cripto é muito menos volátil e sua volatilidade vem diminuindo gradualmente ao longo dos anos. Além disso, a ação do seu preço tem uma influência significativa sobre as criptomoedas no geral. Quando a principal criptomoeda ou as principais sobem, as criptomoedas como um todo sobem. Se a principal criptomoeda ou as principais 5 ou 6 criptomoedas subirem rapidamente, outras criptos tendem a sofrer perdas no curto prazo, especialmente aquelas com uma capitalização de mercado menor. Por quê? Porque a maior parte do dinheiro investido em criptos vem de fogueteiro, vamos dizer, de compradores e revendedores de criptos que estão procurando o caminho mais rápido para se dar bem, para ter lucro veloz. Com a chegada da WorldCoin, enfatizamos essa questão, o aval digital oficial da OpenAI, o principal parceiro da WorldMiner, isso facilitará bastante a mineração e o staking, assim como incrementará o comércio das criptomoedas. Muito bem, pessoal, continuamos na nossa sessão da WorldMiner ao vivo, neste ciclo de sessões e lives diárias que fazemos, trazendo para vocês assuntos muito importantes e relevantes sobre o mercado cripto, sobre o mining, sobre o staking e outras tendências importantíssimas que vocês precisam conhecer para se dar bem nessa empreitada que estão começando, ou se já são miners experientes, reforçar seus conceitos e seus conhecimentos estratégicos. Vejamos algumas dinâmicas e correlações do mercado. Quando vemos algumas principais criptos decolando para cima, muitos de nós abandonamos nossas criptos e corremos para a nave espacial da principal criptomoeda para investir naquela que está se dando bem. Quando a criptomoeda principal perde força e o preço cai, tudo cai por terra. As criptos tendem a obter seus melhores ganhos quando a criptomoeda principal está aumentando gradualmente de preço ou quando está sendo negociada lateralmente de forma horizontal em diferentes mercados. Isso se deve em parte ao fato de que os investidores oportunistas ficam entediados com a ação do preço da cripto principal e das outras grandes criptomoedas e começam a se aproximar cada vez mais das águas mais profundas e menos firmes do que está além das 10 ou 20 principais criptomoedas. Quer dizer, quando a cripto principal está estacionada, geralmente os investidores partem para outras menores. É absolutamente fundamental entender essa dinâmica entre criptomoedas e as criptos e ativos digitais como tokens, porque sua estratégia definitiva de saída de criptomoeda começa com uma consciência de que ela será fortemente influenciada pelo que a criptomoeda principal ou as 5 principais estão fazendo. O limite superior de onde sua criptomoeda poderia chegar é efetivamente definido pela própria capitalização do mercado da criptomoeda principal. Geralmente são 4 ou 5.
Embora seja verdade que a capitalização do mercado de cripto principal provavelmente continuará a crescer, à medida que o mercado em alta avança, planejar a venda de sua XRP quando ele atingir $1.000 não é uma estratégia de venda de saída realista. Por isso, é preciso pensar que essa estratégia daria uma XRP, uma capitalização de mercado de mais de $50 trilhões, o que seria um boom internacional. Isso é mais do que o dobro do tamanho de toda a economia dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Agora que você tem uma noção de como a ação do preço da cripto principal parece influenciar as criptomoedas, e com sorte também, chegou à conclusão de que a capitalização do mercado e da sua cripto favorita provavelmente não será maior do que as criptomoedas principais tão cedo, a próxima etapa é levar em conta a questão dos tokenomics, ou economia de tokens. Muito bem. Então, continuamos falando sobre os ciclos dos mercados da economia cripto, na nossa live em português hoje, para a World Miner, transmitindo ao vivo desde o nosso QG de Dubai para o mundo inteiro. E lembrando que diariamente temos essas lives, essas transmissões ao vivo, seja a meio-dia, horário do Brasil, ou seja às 2 da tarde também, nossa sessão em português, ou o que também dizer às 7 da noite e às 9 da noite, horário de Dubai, onde fica localizado o QG da World Miner. Falemos sobre tokenomics e investimentos no mundo cripto. Pensemos o seguinte: se o dólar americano fosse uma criptomoeda, ele teria algum dos piores tokenomics no espaço das criptomoedas, porque ele tem uma taxa de inflação de cerca de 3% ao ano, não tem limite de oferta e pode ser criado à vontade por uma autoridade centralizada. A maior parte da sua oferta circula e aquela que gira e é circulante é mantida por um número muito pequeno de pessoas. Isso torna uma escolha muito ruim como investimento de longo prazo se fosse um token, o que levou um dos maiores planos de saída coletiva da história financeira, chamado justamente criptomoeda. É surpreendente que quase todas as criptomoedas tenham sua própria tokenomics, o sistema de tokens interno exclusivo. Além disso, a natureza de código aberto de muitos dos blockchains sobre os quais essas criptomoedas são construídas facilita para qualquer pessoa ver exatamente o que está acontecendo com seus tokens favoritos em tempo real. Esse tipo de transparência é revigorante, pois é bastante raro em finanças tradicionais e mercados comuns, mercados já consagrados. No entanto, também nos mostra que o espaço das criptomoedas não está imune ao mesmo tipo de corrupção e ganância, assim como riscos encontrados em nossos sistemas monetários atuais. Já perdemos a conta do número de vezes que nos deparamos com um projeto de criptomoeda que era promissor em todos os sentidos, mas que foi decepcionado por seu sistema de tokenomics. Muitas criptomoedas têm equipes de desenvolvimento sólidas com produtos e plataformas funcionais que têm casos de uso claramente definidos e valiosos, e até mesmo parcerias com várias instituições reconhecidas internacionalmente, frisando aqui que a nossa World Miner é parceiro direto da OpenAI através da WorldCoin. Então, pensemos um dia típico no mercado da cripto e das tokens. Atualmente, quem está liderando é um grupo de instituições reconhecidas internacionalmente. Logo, você abre o explorador de blocos da blockchain e vê que não é tão assim. Abordemos os primeiros fatores do tokenomics que precisa ter em mente quando se trata de planejar a estratégia definitiva de saída de criptomoedas. A primeira questão é a alocação de tokens. Cada criptomoeda tem sua própria alocação exclusiva de tokens e algumas poucas não tiveram alocação de tokens até agora. Em vez disso, um bloco de Gênesis foi minerado, ou como vocês fazem mining, por uma ou mais partes no início, sem nenhum tipo de distribuição especial de tokens. Isso é reconhecido como lançamento justo, fair launch. No entanto, a maioria das criptomoedas que vemos hoje tinha algo chamado de pré-mineração ou pre-mining. Isso é muito importante para vocês, miners. Isso geralmente envolve a alocação de uma quantia fixa do fornecimento inicial, ou total de um token para partes ou causas selecionadas.
Alguns desses tokens vão para os fundadores, os founders, outros vão para os primeiros investidores do projeto, e geralmente a maiores partes vão para a ICO, ou para uma mineração de recompensas de staking, para aqueles que participam do ecossistema da cripto, como é o caso do token ATM da WorldMiner, que deriva do token WM da WorldCoin, WLD, WM da WorldMiner, e ele vira ATM token para ser extraído a qualquer momento. Investimentos e movimentos no mercado cripto. Os projetos de cripto têm cronogramas de aquisição de tokens alocados relativamente fixos. Isso significa tokens dados aos investidores ou founders não estarão disponíveis imediatamente, mas ao longo do tempo ou apenas em uma data posterior. Se você vir com um cronograma de aquisição de direitos como esse, talvez deva considerar a possibilidade de vender seus tokens quanto antes. O segundo aspecto a ser observado quando se trata de tokenomics é a inflação e a oferta total. A inflação não é necessariamente um problema, desde que seja baixa e que você não esteja planejando esperar para vender quando se aposentar. Não faça isso. Também é importante mencionar que a inflação é usada por muitos projetos para incentivar a participação na rede. Isso significa que, às vezes, é possível evitar essa inflação apostando ou delegando seus tokens como você planeja mantê-los por algum tempo. Entretanto, o tipo de inflação agressiva de tokens usada para pagar provedores de liquidez em muitos protocolos D5 provavelmente causará vários problemas em primeiro lugar. Então, preste atenção. Com esses tokens, é melhor seguir as sábias palavras do criador das finanças, um deles: não compre, ganhe. O token de sistemas financeiros tecnológicos, o DeFi, talvez seja o maior exemplo da importância da métrica de fornecimento de um token em relação ao seu preço. O DeFi é uma das poucas criptomoedas que tem um preço mais alto do que a criptomoeda principal, e isso é muito interessante. A explicação simples para isso é que a demanda pelo token é exponencialmente maior do que sua oferta máxima de 30 mil. Quem não gostaria de possuir um token que lhe dá uma palavra a dizer sobre como um dos melhores protocolos D5 é executado? Todos nós, verdade? Não se esqueça de observar o suprimento circulante em comparação com o suprimento máximo. Essas são métricas indicadores do mercado cripto, supondo que haja um suprimento máximo. Certifique-se de que a inflação não seja muito alta e veja se há maneiras de mitigá-la até que você decida vender seus ativos digitais. Caso contrário, poderá ver seus tokens perderem valor repentinamente à medida que moedas adicionais começaram a inundar o mercado para abafar a demanda. Há uma última coisa que você pode fazer para terminar e planejar sua estratégia definitiva de saída ou venda de criptomoedas, e é que os técnicos estão dizendo. Uma estratégia de saída se baseia em indicadores técnicos, em métricas e indicadores quantificáveis. Então, temos métricas de tendência, temos métricas de acompanhamento, onde uma Bitcoin, por exemplo, influencia Ethereum e vice-versa, e a WorldCoin se vê influenciada pelas outras. Mas, por exemplo, o mercado hoje de criptos tem 63,4% presença de Bitcoin. Então, mesmo que você não invista em Bitcoin, é importante manter o olho sobre ela. Outras criptomoedas e tokens estão ganhando força diariamente, incluindo o WorldCoin e os tokens WM e WLG, criados e utilizados pela WorldMiner. E se vocês são já ativos usuários da WorldMiner da plataforma, devem conhecer esses tokens imediatamente. Então, para finalizar nossa sessão de hoje sobre os ciclos do mercado cripto, vejamos como lucrar nesse cenário. As principais criptomoedas tiveram uma dominância que viu quedas bruscas e o dinheiro estava inundando de criptomoedas. O espelhamento das moedas XYZ ou X como a principal criptomoeda poderia ser melhor, mas se olharmos com cuidado, poderemos ver uma leve tendência de alta no período de um dia da moeda XYZ, salto para quase $30 em um minuto. O preço parece estar em baixa atualmente, numa tendência global, e todos os indicadores sugerem que estamos caminhando por uma grande correção de toda a linha de criptomoedas, então fiquem atentos. Devemos vender? Bem, é melhor vender do que continuar segurando, porque meu amigo vai se desfazer da moeda em uma semana e o preço vai cair ainda mais. Mas, se você está trabalhando mining, a jogada é diferente. Quanto você mais tempo segurar sua cripto, mais interessante para você e mais interesses poderá acumular. Então, como podemos ver aqui, é preciso de fazer pesquisa, estratégia e muita sorte.
Mais uma vez, agradecemos vocês por fazerem parte da nossa sessão. Hoje o tema foi os ciclos dos mercados de ativos digitais e cripto. Entendendo esses ciclos para se dar melhor nesse panorama complexo e volátil. Mais uma vez, eu, César Antônio Martins, convido vocês a visitarem o site da WarMiner, warminer.io, e fazer parte da nossa grande comunidade, assim como participar de nossos grupos de Telegram, WarMiner Global e WarMiner Brasil. Também devem descarregar o app da WarMiner, disponível em todas as plataformas digitais, e também permitido em todos os aplicativos móveis, laptops, celulares, iPads e tablets. Comece sua mineração digital hoje, porque o mining não é arriscar no mercado cripto, é fazer um trabalho e ser recompensado por ele. Também esperamos vocês nas próximas sessões, onde discutiremos outros temas, todo dia, de segunda a sexta, às 2 horas do Brasil, 6 horas da noite de Portugal e 9 horas da noite de Dubai. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e até a próxima sessão da World Miner no ciclo E do Zoom. Obrigado.